A grande mídia é podre e serviçal dos donos do capital mesmo. Eles citam Milei como um sucesso na empreitada contra a inflação. O detalhe que eles ocultam é que não há inflação porque o povo argentino não tem dinheiro para comprar. O povo argentino está passando fome. Então não há procura, não tem como subir preço. As notícias que a grande mídia dá são ridículas. É mais ou menos assim: Milei é um sucesso na economia de alimentos. Milei propôs dieta ao povo argentino e foi um sucesso. O povo está magérrimo, consumindo poucas proteínas, poucas calorias, poucas refeições. Milei é um gênio da fisiologia humana. As notícias são mais ou menos por aí. São ridículas, descabidas, tendenciosas. Eles estão nos chamando de trouxa, eles estão chamando o brasileiro de trouxa. E o brasileiro que vem e pergunta pra mim: o Milei é um sucesso ou não é? Na economia? É um sucesso sim, que não é você que tá passando fome. Brincadeira. E não é que os bolsonaristas tinham razão? A eleição de Milei na Argentina levou a inflação a ter uma queda brusca e agradou o mercado financeiro. Vejam só que situação agradável para o mercado financeiro, e os bolsonaristas tinham razão, vamos aplaudir. E uma das estratégias de Milei foi cortar os benefícios sociais. Sabe aqueles benefícios que nós temos aqui, que lá também tem outros benefícios sociais? Milei cortou para geral. Benefícios e programas sociais foi o fim na Argentina praticamente. Outra coisa também, Milei cortou todos os repasses que podiam passar para os estados, ou seja, na verdade as províncias, lá são províncias. Aqui os estados, imagina, o governo federal faz repasse para saúde, educação, cultura, lazer, enfim, em geral, para os estados, e os estados repassam para os municípios. Lá, Milei cortou de geral. O governo federal não passa mais repasses para os estados. Claro, os estados que se virem. Milei também cortou investimentos públicos. Não tem investimento na Argentina, cortou geral e não está fazendo nenhum investimento para desenvolver o país. Com a promessa de salvar a Argentina, então todos esses benefícios cortados parece que ajudou o mercado financeiro e a inflação irem muito bem. Só que com toda essa façanha, a pobreza na Argentina atingiu 52,9%. 52% da população está passando necessidade, ganhando menos de R$ 700 por mês, acreditem. E o desemprego bate recorde. 7% da população está desempregada e desesperada. E para a alegria da extrema-direita, 18% da população está passando fome, muita fome na Argentina. Como ficou a situação das famílias na Argentina? Claro, para conseguir essa façanha de agradar o mercado e abaixar a inflação, Milei teve que cortar benefícios. Imagina uma família em que teve que cortar lá o café da manhã e o jantar. Merenda para a escola? Nem pensar. Saidinha para o shopping ou algum passeio? De jeito nenhum. E alguns remédios necessários para a saúde? Corta também, vai tomar chá. Gente, as pessoas estão morrendo, mas tudo pelo bem da economia. E quem está passando fome não tem cesta básica, não tem benefícios sociais, tem que se virar, tem que pastar. Mas o que importa se mais da metade da população da Argentina está praticamente passando fome? Não tem problema. Afinal de contas, a inflação está lá embaixo. O mercado financeiro adorou, está aplaudindo o Milei por essa façanha sensacional. Então os bolsonaristas brasileiros que torceram para o Milei também estão bem realizados, não é mesmo? Azar é do povo passando fome. E aí tem gente aí falando que o Haddad, que Lula fica querendo proteger o povo, cortar impostos, né? Garantir os benefícios sociais, combater a pobreza, gerar emprego, isso tudo é bobeira, porque isso não interessa para o mercado financeiro. O mercado financeiro não interessa como os pobres e a classe média estão vivendo no país, não interessa. Desde que eles encham os bolsos, pode todo mundo se lascar. É assim que funciona o mercado financeiro. De que lado você está? Do mercado financeiro ou do povo brasileiro? Se você gostou, curta,
comente, compartilhe esse vídeo e me segue porque tem muito mais vindo por aí. E eu resolvi trazer esse tema do que está acontecendo na Argentina, principalmente para falar sobre comida e justiça social. O governo argentino, de Javier Milei, decretou que os empregadores agora não são mais obrigados a pagar os trabalhadores com dinheiro. Eles podem agora pagar com Bitcoin ou com produtos, por exemplo, com carne, com banana, sem nenhuma obrigação de pagar em dinheiro. Esse novo decreto do ultradireitista acaba com a obrigação do salário em moeda. E ainda diz aqui o seguinte: o governo Javier Milei decretou nesta sexta-feira 22 que os empregadores argentinos não são mais obrigados a pagar o salário dos seus funcionários com peso, a moeda oficial do país. Para poder legalizar o Bitcoin, o governo decidiu liberar e autorizar o pagamento por escambo. E aí assim os argentinos podem receber seus salários em carne, em leite ou em qualquer outra coisa que valha dinheiro. Em meio a esse decretaço que Javier Milei fez na Argentina, poucos dias depois da sua posse, a imprensa que apoia a extrema-direita sugeriu que os argentinos parassem de comer 3 refeições por dia e passassem a comer apenas uma refeição por dia para poder ajudar a economia do país. Uno recortará la plataforma para ver películas, otro recortará el auto, no lo uso más, y otro, y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo, obviamente, una comida por día. Obviamente. O sea, en distintos niveles, todos estamos recortando. Y el que se recorta más adentro de su casa dice, bueno, hago una, esto te digo porque lo escuché, clase media, ¿eh? Sí, claro, sí. Hago una comida fuerte en el día para todos, ¿no? Una comida fuerte, y después en general elijo la noche, para que los chicos se vayan, viste, a la cama y descansen mejor, y después durante el día ahí vamos viendo. Es así. Es una realidad, hay que aceptarlo, no nos tiene que dar vergüenza, decir, mirá, me estoy ajustando en un montón de cosas. Sí, está bien. Y se terminó, y es así, es la realidad. Acontece que quem come 3 refeições ao dia na Argentina, assim como no Brasil, é a classe média, que segundo esses jornalistas, terão que cortar 2 refeições e se alimentar de uma refeição ao dia. E a classe pobre, que dificilmente tem uma refeição ao dia, vai fazer o quê? Quando a gente compara o que está acontecendo na Argentina com os 4 anos de sofrimento que a gente teve no Brasil, o ex-presidente dizia que não existe fome para valer no Brasil, enquanto 33 milhões de pessoas passavam fome. O ex-presidente ele vivia tão fora da realidade do Brasil que ele duvidava dos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil porque ele não via essas pessoas. E ele não via por quê? Porque ele dizia que se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão. Ou seja, se fosse uma padaria lá na Barra, onde ele mora, né, próximo do condomínio Vivendas da Barra, ou lá em Brasília, aonde o presidente frequenta, ele não ia ver um mendigo pedindo para comprar um pão para ele ali na padaria, né? Isso mostra como ele conhecia o Brasil. E aí olha só o que ele dizia: não se vê gente mesmo pobre nas ruas, com o corpo esquelético. Capacidade de uma pessoa para governar um país de mais de 200 milhões de habitantes e não entender o que é fome, o que é insegurança alimentar. Além disso, a ministra Tereza Cristina, que fazia parte daquele amplo ministério de pessoas inteligentíssimas e super técnicas, disse que o brasileiro não passava fome porque nas cidades existiam mangas. Muitas cidades tinham mangueiras, então os brasileiros podiam chupar manga. E dessa forma não passava fome. Como se já não bastasse o prejuízo que a população está tendo com esses decretos do presidente Milei, a população está indo às ruas, estão protestando, e o presidente já decretou também que vai cortar benefícios sociais de quem participar desses protestos. Eu particularmente fico muito triste com o que está acontecendo na Argentina, porque eu já estudei na Argentina, eu fiquei por quase 1 ano estudando na Universidade Nacional de Córdoba, fiz uma parte do meu doutorado lá, que foi financiado pela CAPES no Brasil, mas parte da pesquisa foi também financiada pelo CONICET, que é o órgão de fomento à pesquisa da Argentina. Imagino que, a partir desse momento, o fomento à pesquisa vai ficar bem reduzido, e a Argentina é um país muito importante em termos de ciência. Já tiveram 2 prêmios Nobel para pesquisadores argentinos, então eu fico triste, fico pensando nos meus amigos que eu ainda tenho lá, minha orientadora, a Faculdade de Ciências Químicas, que foi onde eu fiz o meu doutorado, e na cidade de Córdoba, que é uma cidade incrível, e que eu vi que essa semana a população de Córdoba também estava protestando, que teve uma violência policial muito grande contra os manifestantes. Bom, e para mostrar essa diferença da direita para a esquerda, enquanto na Argentina, em pouco mais de 10 dias que o governo do Milei se iniciou, já se estão sugerindo que as pessoas parem de comer 3 refeições e passem a comer uma. No Brasil, a gente sabe que foi totalmente diferente. O presidente Lula, assim que ele foi eleito em 2022, e assim como ele fez em 2003, a promessa dele foi que ele não estaria satisfeito enquanto todo brasileiro não estivesse comendo 3 refeições ao dia. Eu quero dizer para vocês que quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida.
A esquerda luta contra a fome, contra a desigualdade, pela distribuição de renda, pela vida. E a direita luta contra a esquerda. Pois é, essa fila do gás aí não é na Venezuela, nem é em Cuba, é na Argentina, do presidente Javier Milei, da extrema-direita, que você sabe, né? Tem apoio do Bolsonaro. Ele assumiu o país para tudo piorar. Ele tirou os subsídios e agora o gás lá tá lá em cima o preço e as pessoas têm que se submeter a essa fila aí, quilométrica, né? Para poder comprar um gás um pouquinho mais barato. Olha só a situação que o povo argentino tá vivendo agora com a extrema-direita. Se tava ruim, gente, agora tá muito pior, porque o sujeito aqui, ele chegou para destruir, né? Ele fez várias alterações econômicas, trabalhistas, né? Tirou vários subsídios. Isso tudo aumentou muito os preços na Argentina e tá aí toda essa situação lamentável para o povo argentino. Nós avisamos, né? Mas infelizmente o pessoal preferiu Milei e tá aí nessa situação. É isso. Dizem que o diabo mora nos detalhes, e foi por não atentar um simples detalhe da omissão de uma vírgula no discurso do Milei que os argentinos, achando que estavam conquistando sua liberdade, estavam abrindo mão delas. Pois é, no Viva la Liberdade tinha uma vírgula, era Viva Liberdade é os caralhos, ou seja, acabou a liberdade para o povo argentino. Se quisesse manifestar contra as ações arbitrárias do governo, que estão enfiando a mão no bolso e tirando um pouco de comida e dignidade que esse povo ainda tinha, o pau vai comer, o pau vai torar. Foi exatamente esse o recado que o Javier Milei acabou de dar para o povo. Se manifestar, vai preso e arrisca de ir até morto nas ruas. E a desculpa lá da tal da Burrich, aquela derrotada pau-mandado do Macri e que é agora responsável pela segurança do Milei, a mulher que foi derrotada, na verdade é a que vai estar mandando e desmandando. Pois ela alegou que para ter liberdade tem que ter ordem primeiro. Ué, mas não tinha esse discurso. Como é que tinha você ia acreditar nesse papo de ordem de um cara que só falava em desregulamentar tudo, acabar até com o banco, acabar com tudo, que todo mundo poderia ser livre para fazer o que bem quisesse? Pois bem, esse todo mundo se restringia ao fim das castas que ele prometia. Na verdade, as castas eram você, classe média, classe A, B, C, D. Agora, com o Milei, só tem os super ricos, ou seja, os de cima, e o resto é tudo miserável embaixo. Tão feliz? E a classe dominante já usou seus porta-vozes, que são os meios de comunicação, para dar um recado. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Alguns vão ter que abrir mão da TV a cabo e a maioria vai ter que abrir mão até de comida, vai ter que passar um dia de fome. É mais ou menos aquela coisa do fazer cocô dia sim, dia não, do Bolsonaro com comida. É só comer um dia sim, dia não, que a Argentina melhora. Pois é essa a recomendação que a extrema-direita do Javier Milei já começa a fazer através dos meios de propaganda, nos meios de comunicação, que ele diz que cortou a verba publicitária, mas nem precisa, com todas as regalias e mordomias que a Argentina, a preço de banana em liquidação, vai oferecer para essa gente, que está toda aí atrelada ao mercado financeiro, não faz diferença nenhuma a verbinha publicitária do governo. Mas esse caos argentino, o Javier Milei, que em menos de uma semana fez o dinheiro das pessoas valerem menos da metade do que estava valendo, fez com que os preços dos combustíveis, por exemplo, triplicassem de preço, que os alimentos triplicassem de preço e os subsídios, lá no final do mês, aquele que barateava a conta de água, de luz, de telefone, desaparecessem, ou seja, o salário que não estava dando dos argentinos, que não estava dando para chegar até o final do mês, provavelmente não vai dar para chegar até o final da semana, ou seja, a miséria vai se alastrar como nunca na Argentina. É um lembrete aos brasileiros de que não são só as melhorias do governo Lula que nós temos que celebrar, porque se nós tivéssemos caído no conto do vigário e reelegido o Bolsonaro, o cenário que nós teríamos hoje era talvez pior até que o do Milei, porque o Bolsonaro teria que pagar as contas de tudo aquilo que ele fez para tentar se reeleger a qualquer custo. Hoje, provavelmente, nós estaríamos chorando, pagando gasolina a 15, 20 reais, o salário mínimo não valendo mais nada, a hiperinflação como estava acontecendo, queima total de patrimônio público, como o Petrobras, como o da Foz, caos ambiental, enfim, seria um inferno de proporções provavelmente maiores até que os da Argentina, inclusive com repressão. Não ia ter Supremo para nos defender, porque o próprio Bolsonaro e o seu vice Mourão, agora senador, já estavam avisando que se ele ganhasse, ele ia destituir, arrancar vários juízes do Supremo. Supremo esse que, muito débil mental, continua descendo o pau, tem seus erros, tem seus problemas, como qualquer
órgão, qualquer instituição, mas se não fosse esse Supremo, se ele deixasse nas mãos do Bolsonaro, para ele arrancar todo mundo e colocar um monte de Mendoncinha e Cássio Conká lá, aí sim você ia descobrir o que é o caos, o que é uma ditadura, o que é uma terra sem lei, onde se você abrisse a sua boca, não era preso igual tá o pessoal do quebra-quebra lá em Brasília, não, você ia até morto, com a boca cheia de formiga. Porque é sempre bom lembrar que a grande tara do seu Bolsonaro era matar os 30 mil, mas 30 mil por conta da política, não só por conta dos 700 mil que ele pegou carona num vírus para esparramar a morte no Brasil, não. Seria um verdadeiro pandemônio nesse país. E graças a Deus, a maioria do povo teve a sabedoria de fechar as portas para eles, e é por isso que é essencial que não haja anistia. É por isso que é essencial que todo santo dia nós nos alertemos para o mal que essa extrema-direita e suas mentiras, sua visão de mundo deturpada causa na degradação de todo o ambiente social. Essas pessoas não conseguem enxergar que esse tipo de regime faz mal para elas próprias, de tão adoecidas que elas são, de tão fanatizadas que elas ficam, elas perdem a noção das coisas. Graças a Deus o brasileiro vem com um novo governo, vem respirando novos ares. Mais da metade do pessoal que votou no Bolsonaro já está numa visão mais ampla, já não está com essa coisa de querer guerrear o tempo todo, mas mesmo assim, mesmo com todo o mal que esse cara causou, ainda tem um séquito de uns 20, 25% de brasileiros que ainda fecham os olhos para a realidade e abraçam qualquer situação onde a opressão seja a regra, onde a desigualdade seja a regra, onde o cara não consiga distinguir de que lado ele está e oprima seu próprio filho, oprima seu próprio vizinho e oprima a si próprio, porque é assim que funcionam os cultos à perversidade. O que nós estamos vendo na Argentina é que deve se aprofundar e se tornar um grande caos, porque isso não vai acabar bem, até porque na Argentina não é igual no Brasil, que seria pior, porque tem um centrão para apaziguar as coisas, e tinha essa massa de gente que já estava fanatizada a ponto de defender a opressão contra si próprio. Ali vai ter uma resistência, provavelmente uma resistência sangrenta. Então aguardemos os próximos capítulos, mas que sirva sempre de lembrete aos brasileiros. A gente não tem que avaliar só aquilo que melhorou nesse primeiro ano de governo Lula, mas aquilo que deixou de piorar, porque se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, se essa extrema-direita entreguista, covarde, apátrida, traíra, tivesse reconquistado o poder, aí a gente já está achando que os argentinos estão no paraíso. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos buscar a liberdade real para o nosso povo. E não essas liberdades de faz de conta que promete uma coisa e no dia seguinte está mandando dar borrachada no ombro das pessoas. A San Pablo, porque me estoy yendo a vivir afuera del país. Sí, porque la verdad que con mi ley así no se puede vivir, está muy difícil. Soy gastronómico, nada, los sueldos son una miseria, la verdad. Estamos ganando menos de $1000 acá en Argentina hoy, siendo profesional, más de 20 años de experiencia. Y bueno, yendo a vivir a Brasil, que está Lula, que está próspero Brasil. ¿Y ya tenés trabajo asegurado allá? Sí, hay un montón de argentinos que ya se fueron. Sí. Bueno, éxitos. Dale, gracias. Gracias. Você viu aí, os argentinos estão abandonando a Argentina, já que o presidente Javier Milei, de extrema-direita, que tem apoio do Bolsonaro e dos bolsominions, está destruindo o país. Desemprego, fome, miséria, inflação, e o país está em recessão. E por isso, os argentinos estão vindo morar no Brasil para viver no comunismo do Lula, já que aqui há prosperidade que não tem na Argentina. E isso, pessoal, certamente vai deixar os bolsominions apavorados. É ver os argentinos falando bem do Brasil, coisa que eles, os bolsominions, que se dizem patriotas, não conseguem fazer. É isso aí, pessoal. Simples assim.